Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast Os Escolhidos, comigo mesmo, pastor Jeová Oliveira, hoje com um convidado super especial. É tão especial que nós saímos da nossa data, que é segunda-feira às 19 horas, e fizemos aqui esse especial somente para atender esse cara que tem uma história fantástica aí, vai compartilhar com a gente nessa noite. E como de costume, nós sempre começamos com a oração, então, meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Se eu possa levar, Senhor, essa palavra que vai ser dita nessa noite para várias pessoas, esse testemunho, Pai amado, desse homem que foi escolhido pelo Senhor, para que venha servir de exemplo, Pai amado, para muitas vidas que vão assistir esse podcast, e teu nome ser glorificado através da vida dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, está com a gente aqui o nosso grande amigo, deputado federal Duda Ramos. Tudo bem, Duda? Tudo bem, pastor. Jeová. Agradecer, pastor Jeová, agradecer pelo convite e dizer assim que com muita satisfação que eu estou aqui para falar da palavra de Deus, falar do que Deus fez na minha vida, e é muito importante. Tomara que alcance os corações e as mentes que Deus tem esse propósito hoje de alcançar. Eu tenho certeza que vai alcançar. Nós colocamos o nosso tema de hoje como resiliência. Porque eu estava estudando a sua história e não tinha outra palavra que não fosse essa, que se encaixasse com você. Acho que quando você for escrever um livro, já coloca lá, ó, o resiliente. Viu? Olha, eu já tive filho, já plantei uma árvore, só falta eu escrever um livro. Eu vou fazer isso. Começa com o ChatGPT. É isso aí. Agora tá muito fácil, né, escrever um livro. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Duda Ramos, ele nasceu em Benjamin Constant, no Amazonas, né? Foi eleito deputado federal por Roraima. Gente, ele teve mais de 14.793 votos. Casado com Sheridan Oliveira. Sheridan Ramos. É um grande homem que tem uma história fantástica. Se eu fosse aqui agora fazer aqui tudo que esse cara a gente ia passar aqui o podcast todinho falando das qualidades dele. Obrigado, mas eu quero pastor. extrair isso aí também de você mesmo. Posso chamar de Duda? Claro Duda, que pode. A gente sempre começa com uma pergunta aqui que é: por que você foi escolhido? Nem eu sei. Às vezes eu me pergunto isso também. Por que Deus me escolheu? Eu sinceramente não... Se eu disser que eu me acho merecedor de tudo que Deus já fez na minha vida, eu ia estar mentindo. E a resposta é isso, eu não sei. Então, realmente... É profundo, né? É profundo, é muito profundo. Cara, eu vi assim que você é um cara que está sempre na mídia, né? Como a gente que já faz parte da comunicação, sempre acompanhou o seu trabalho, e a gente viu que realmente você é um cara que insiste. Qual que é a história do Duda? Uma das minhas características é essa, é a persistência, né? Em tudo na minha vida. Qual que é o testemunho desse cara de sucesso? Pastor, eu sou de uma família humilde, né? Você falou aí Benjamin Constant. Benjamin Constant é uma cidadezinha muito pequena no interior do Amazonas, lá perto da Colômbia, fica ali na tríplice fronteira, que fica Peru, Colômbia e Brasil, né? Meu pai é militar, ele é gaúcho, ele foi servir em Tabatinga, que é a fronteira ali com a Colômbia. Conheceu minha mãe e eu nasci em Benjamin. E com menos de 3 anos a gente foi embora, meu pai foi transferido e a gente foi para o Rio de Janeiro. Cara. Eu fui morar na periferia do Rio de Janeiro, Marechal Hermes. Uma infância bacana, graças a Deus, nunca faltou nada. Mas uma infância de um menino humilde, sonhador, sonhava muito, acreditava que eu podia crescer, que eu podia mudar a história da minha família. Eu sempre acreditei muito nisso. Minha família é uma família católica, mas eu acho que a gente era meio católico assim para não dizer que não tinha religião, né? Qual é a religião? Todo mundo fala, eu sou católico. Qual é a religião? Católico. Mas eu tinha ido na igreja, eu acho que até meus 23 anos, que foi meu primeiro contato com Jesus. Eu devia
eu acho que eu fui umas 3, 4 vezes numa igreja que foi batizado, casamento, entendeu? Fez tudo certinho. Foi batizado. Não, eu não fui. Não, eu tô falando que eu fui em batizado. Né? Tá certo. Eu não fui, fui em batizado. E é interessante porque algumas coisas que às vezes eu até tento explicar assim e entender, né? Eu lembro que eu, muito novo, no Rio de Janeiro, eu fui no batizado da minha irmã, tinha uns 9 anos, e eu entrei na igreja e eu olhei Jesus numa cruz, crucificado numa cruz, e um cara lá naquela cruz pregado, e aí eu pensei, caramba, esse cara tá morto nessa cruz. E esse cara tá morto, esse cara não pode fazer muita coisa por mim, porque ele tá morto. Ele tá morto. E eu fui crescendo com aquilo, mas sempre acreditando muito em Deus. E não sei de onde saiu essa fé, mas eu sempre acreditei muito em Deus. E com 23 anos, pular um pouquinho, com 23 anos, eu tinha já minha primeira empresa, eu abri minha primeira empresa em Belém do Pará com 23 anos. Depois de ter sido vendedor de camisa, ter sido chapeiro, fazia sanduíche, enfim, a minha história é uma história de muita luta. Mas com 23 anos eu abri minha primeira empresa e eu comecei a selecionar algumas pessoas depois de um tempo, a empresa começou a dar certo, e foi um cara com o nome de Nazareno. Eu me lembro isso para mim é muito bacana Nazareno. Falar sobre isso. Olha aí. E era um jovem também, eu tinha 23 anos, ele devia ter isso também, 23, 24 anos. E esse cara foi trabalhar na empresa e trabalhou na empresa 3 dias. E dentro desses 3 dias ele me deu uma Bíblia de presente, eu tenho essa Bíblia até hoje. E ele falou assim, Jesus te ama, Jesus tem um propósito para você. Eu quero te dar isso aqui de presente, essa Bíblia de presente. E eu gostaria que você lesse o Evangelho de João. Cara. Aí bacana, normal, eu não sim. tinha familiaridade nenhuma. Mas eu fiquei curioso com aquilo. Em conclusão, ele me deu a Bíblia e depois ele nunca mais apareceu. Sumiu o cara. Mas eu também... Nazareno, logo, não, mas aí eu não, te deu a Bíblia e desapareceu. Pois mas eu também não dei muita importância na hora. Sim. Né? Mas depois começou a vir aquilo na minha cabeça de me incomodar de eu ler o Evangelho de João. E eu comecei a ler o Evangelho de João. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. Mas eu também... No Evangelho de João eu comecei a me apaixonar por Jesus. E comecei a frequentar, eu fui visitar a Quadrangular na época, lá em Belém também. E hoje eu tenho negócios em Belém, de vez em quando eu estou em Belém. Inclusive já fui lá na primeira portinha lá que eu abri, enfim, tirei fotos. E eu demorei 10 anos para aceitar Jesus. Caraca! Para resumir a história. Eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo e aquilo começou a me deslumbrar. Você imagina, um menino de uma família humilde, com 23 anos, começa a ganhar muito dinheiro, enfim, né? E acabei até me perdendo um pouco. Mas com 33 anos eu aceitei Jesus. Caraca, 33 anos, que coincidência, hein? 33 anos. 10 anos, demorou 10 anos. O Ministério de Jesus começou com 33 anos. Demorou 10 anos, eu aceitei Jesus e Jesus transformou a minha vida. Cara. Mudou a minha vida. Quem é Jesus para você? Tudo. Jesus é tudo. E cada vez eu entendo que ele é tudo. Cada vez isso é de verdade. Cada vez eu tento me diminuir mais para que Jesus cresça em mim. Eu acho que nada é eu. Nada é eu. Só as minhas falhas, meus defeitos, os meus pecados, isso sou eu. Mas todas as vitórias na minha vida, todos os triunfos na minha vida, eu sei que não foi eu sei que foi Jesus. Tem uma historinha marcante assim, com uma experiência com Jesus mesmo, você sentiu que ele estava contigo? Tenho tantas. A gente ia passar aqui um bom tempo, viu? A que mais te marcou? Teve muitas que mais me marcou. Mas eu vou pegar um momento muito difícil da minha vida, que a minha filha Maria Fernanda, que hoje está com 23 anos, e para honra e glória de Deus, ano passado, no final de 2023, os meus filhos, graças a Deus, todos eles servem ao Senhor,
Eles são batistas, enfim, cresceram na Igreja Batista e todos servem ao Senhor. Mas a Maria Fernanda, especificamente, quando ela nasceu com lábio leporino. Né? E aquilo foi muito chocante na época para mim. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque lá tinha o maior e melhor especialista de lábio leporino na época do Brasil, enfim, o cara é muito bom. Lembro o nome dele até hoje, é Dr. Marcos Vinícius. E a gente foi para lá, para Maria Fernanda poder nascer lá no hospital, não recordo agora o hospital, mas ela nasceu e com 3 meses ela fez a primeira cirurgia de correção. Aí depois, com 1 ano, ela fez a segunda cirurgia e com 3 anos ela foi fazer a terceira cirurgia. E na terceira, só que eu não morava em Porto Alegre, então eu morava em Brasília na época, e nas cirurgias a gente ia para Porto Alegre para ela poder... Não, é Marcos Vinícius Colares, o nome do médico. Acabei de lembrar. Detalhe do sobrenome, não, essa memória aí tá boa. É claro, Marcos Vinícius Colares, o nome dele. E ela foi fazer a cirurgia, entrou na sala com o doutor Marcos Colares, com os médicos, enfim. E passou um tempo, 1 hora, 2 horas, não lembro exatamente, e o médico saiu e falou, olha, tá tudo bem. Tá ótimo, tá? Ela tá ótima, daqui a pouco ela sobe pro apartamento e tá tudo bacana, legal. E ele foi embora. Ele era um médico renomado, muito famoso e tal, e tá tudo bem, bacana. A gente ficou ali. E passou um tempo, e passou, e nada de vir chamar a gente. Minha filha tinha 3 anos, pô. E nada de vir nos chamar para que a gente pudesse ir acompanhá-la no apartamento que ela ia ficar. E daqui a pouco veio o anestesista. Depois de 1 hora e pouco, sei lá. E o anestesista disse, olha, deu um problema com a sua filha. Uau. Deu um inchaço na língua. Algumas pessoas têm isso. Porque quando foi fazer a cirurgia, você precisa botar o ferro na língua. Sim. Ok? Para poder operar, que era para operar o palato. E inchou a língua e ela não conseguiu respirar, enfim. Então foi uma loucura. Desesperador. E ela estava na UTI. Na UTI. E aquele momento foi muito complicado para mim. E eu lembro que os médicos disseram que ela ia precisar ser entubada. Imagina, sua filha de 3 anos vai precisar ser entubada. E só para não... É que eu me emociono toda vez que eu falo disso. Muito forte. E aí faz muitos anos que eu não falo disso. E tinha uma capelinha lá embaixo e a cruz estava vazia. E eu fui orar. E eu fui pedir para que a minha filha não fosse entubada. E eu senti claramente o Espírito Santo falar comigo e dizer, não é você que decide. Ela vai sim ser entubada. E eu me derramei em lágrimas, enfim. E ela foi entubada. E ela ficou entubada 12 dias. Mas ela saiu dali com vida e bem demais. E eu entendi que aquela voz que falava comigo era o próprio Cristo. Dizendo, não é você que decide. Não é você que vai dizer como vai ser, como não vai ser. É eu que vou dizer, mas é eu que estou no controle. E hoje, para a honra e glória de Deus, a minha filha de 23 anos, que podia estar em qualquer lugar do mundo, porque eu trabalhei muito para isso. No final de 2023, a minha filha me ligou e falou, pai, eu acho que o senhor vai ficar triste, enfim, etc. Eu vou parar a faculdade porque eu vou ser missionária, pai. Cara, eu me arrepiei. Meu Deus. E eu, na hora, me veio na cabeça, cara, como é que eu vou ficar triste, bicho? Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. É verdade. E ano passado ela passou o ano todo estudando numa fazenda cristã para ser missionária. Foi para
foi para uma dessas cidades, esses países que não pode pregar o evangelho. Estou me fugindo o país agora. Ficou 3 meses evangelizando, voltou para o Brasil, continuou lá. Que experiência. E era só um ano passado. Aí no final do ano passado, 2024, aí ela disse: pai, eu decidi, pai, que eu vou servir ao Senhor. Uau. Eu não vou ficar só esse ano, eu vou ficar mais, eu vou dedicar minha vida a Deus. E aí, inclusive ela está viajando agora ela vai para o Reino Unido para pregar o evangelho. Aí agora ela já é líder, já está levando um monte de jovens junto com ela para ir pregar o evangelho. Então olha como é que Deus faz, né? Eu fico imaginando o coração de um pai. Hoje você criar seu filho é uma dificuldade, não é? Está muito difícil criar os filhos nos dias de hoje. E você ter esse privilégio de ter uma filha levando a palavra de Deus, isso te dá uma tranquilidade, eu tenho certeza disso, sabe? Assim que, nossa, qual é a preocupação? Você sabe que ela está na mão daquele que você conhece, não é? Meu Deus. Todos eles estão eu não me preocupo com meus filhos, graças a Deus. Eu não sei o que é graças a Deus, e assim vai se manter. Eu não sei o que é ter problema com filhos, não sei. Meus filhos sempre foram uma bênção, nada, problema nenhum. Nada com bebida, com drogas, nada com não estudar ou não fazer, ou me desonrar, ou desonrar a mãe. Eu não tenho esse tipo de problema. E meus filhos dois moram em São Paulo, outro mora em Manaus. Minha filha agora, a mais velha, mora em Brasília. E às vezes eu fico uma semana sem falar. Aí você me pergunta: mas você não se preocupa? Não, eu não me preocupo. Às vezes a minha esposa me pergunta isso. Nossa, você falou com a Maria Eduarda? Você falou com a Maria Clara? Eu digo: não, eles não me ligaram. Você não vai ligar? Eu digo: não. Mas você não se preocupa? Eu também não. Porque quem cuida deles não é eu. E não é eu. E nunca foi eu. Quem cuida deles é Deus, quem cuida deles é Jesus, quem orienta eles é o Espírito Santo. É muito forte, cara. Realmente, você é um cara abençoado, viu? Mas assim, Duda, deixa eu te falar. Eu já vi que você tem muitas experiências mesmo com Deus. Aí eu te pergunto, teve algum momento muito difícil, assim? Esse daí foi bom, realmente foi difícil pra caramba, entendeu? Mas você já passou alguma dificuldade? Uma dificuldade mesmo, porque quando a pessoa fala: eu sou de família humilde, as pessoas às vezes não entendem até que ponto da humildade que você está falando, sabe? Mas você já passou fome alguma vez na vida? Já passei fome na vida. Já passei, sim. Eu tinha 21 anos, eu saí de casa muito jovem, né? Nós somos, né? Eu estou com 50 anos. Eu sou de uma geração que queria sair de casa logo, né? Eu queria ir embora, eu queria ganhar o mundo, eu queria, enfim. Então eu saí de casa muito cedo. E fui me sustentar, fui trabalhar, enfim, eu sempre, graças a Deus também, eu sempre fui muito trabalhador. O problema que eu não tenho é de trabalhar. E com 21 anos eu fiquei desempregado, totalmente, renda nenhuma, sem nada. E eu morava num beco, né? Até quando eu estiver em Manaus, passar por Manaus, eu vou até fazer umas imagens lá do beco. Existe até hoje o beco, existe até hoje. Eu morava num bequinho, 7ª casa, enfim. E lá em cima era o asfalto. E eu fiquei desempregado, não tinha dinheiro. Eu não ia ligar para meus pais não moravam lá na época, moravam em Florianópolis. E eu não ia ligar pedindo: poxa, saí de casa porque eu quis, eu tenho que assumir as minhas decisões, né? Eu decidi sair de casa, eu já tinha saí de casa aos 17 anos, então eu não ia fazer isso. E eu aguentei, eu fiquei 40 dias, eu subia lá no asfalto, atravessava, tinha um botequinho, uma vendinha, e aí eu pegava e comprava um ovo. Na época o ovo era 5 centavos, eu não sei nem o valor que está o ovo hoje. Mas eu sei que está caro. Quanto é que tá o ovo? Eu sei que está caro aí, ó. O pastor também não sabe. E eu pegava ali. Só que a minha conta já estava muito grande. Sim. Entende? Então, como é que eu ia fazer? Eu tive que... Eu tinha uma tia que, infelizmente, hoje está com Alzheimer.
Mas está com 90 e... acho que 92, 93 anos. Tia Vanginha. E ela morava em Manaus e eu fui para lá e fiquei lá até arrumar um emprego, mas nunca foi fácil. Mas também deixa eu lhe falar, Deus nunca disse que ia ser fácil, né? Não, se ele te dissesse que ia ser fácil, né? Até hoje eu tenho muitas dificuldades, eu tenho problemas, como todo mundo tem, né? A gente, enquanto estiver aqui, a gente vai ter aflições, né? É normal, é natural. Mas aquele que realmente entende que Deus caminha com ele, é muito melhor, é muito mais fácil. Você está indo para a igreja? Eu vou para a igreja. Aqui em Boa Vista eu frequento a Nazareno. Sim, muito boa. Igreja Nazareno. Muito bacana mesmo, viu? E deixa eu te falar. Cara, eu já quero entrar um pouquinho nesse assunto aqui também. Vamos mudar aqui um clima desse assunto. Fique aqui, à vontade, tá pastor. Mas assim, é porque eu fiquei curioso, assim, sabe? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa. Quando eu tinha 14 anos de idade. Eu conheço esse meu amigo aqui, o segundo, acho que desde quando a gente era menino, né? Segundo. E o que acontece? Era para eu ser um político. Mas eu sempre preferi ficar nos bastidores, sabe? E aí eu te pergunto, como foi que surgiu essa ideia do político na tua vida? Eu falei que quando eu era menino eu tinha muitos sonhos, né? Muitos sonhos. O meu pai, ele não fazia por mal, ele queria me proteger. E meu pai, ele dizia, meu filho, não pense assim, meu filho, você vai se decepcionar muito. Mas eu, quando era menino, 6, 7 anos, eu tenho um irmão mais velho que eu, Fernando, 6 anos, e eu lembro várias vezes a gente sentado numa mesa e o Fernando dizia, meu irmão, ele dizia, olha, quando eu crescer eu quero fazer um concurso público, eu quero ser funcionário público, eu quero ter um apartamento próprio, eu quero ter o meu carro, né? E meu pai dizia, e você, meu filho? E eu dizia, pai, eu quero ter um avião, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um iate, okay? Eu quero ter carros caros. E meu pai dizia, não, meu filho, mas não era por mal que ele fazia isso, era para tentar me proteger. Né? Para eu não quebrar cara, não me decepcionar. Mas enfim, com 40 anos de idade, eu já tinha realizado todos os sonhos materiais da minha vida. Com 40 anos de idade, eu já tinha tido 3 jatos. Eu não estou falando do avião teco-teco. Sim. Eu estou falando jato. Eu já tinha tido 3 jatos, eu já tinha tido... Enfim, eu já tinha realizado os sonhos materiais da minha vida. E eu comecei a ficar sem desmotivação com as minhas empresas. Imagina, um menino pobre, antes dos 40 anos, eu já tinha realizado tudo que eu tinha pensado na vida materialmente. Tudo que você imaginar que eu tinha pensado, eu já tinha realizado. Os países que eu queria conhecer, eu já tinha conhecido. Ok? Tinha os carros que eu queria ter na vida, eu já tinha tido. Então não tinha. E com 40 anos eu comecei... Tanto que com 40 anos eu fui morar em São Paulo. Eu morava em Manaus e eu fui morar em São Paulo com 40 anos. E eu dei uma afastada das empresas. Eu digo, não, cara, eu vou... né? Vou dar um tempo e tal. Porque eu estava realmente já desmotivado com as empresas. E com 48 anos... eu tive a oportunidade de concorrer ao cargo de deputado federal. A minha esposa era deputada federal e ela queria ter um filho, que graças a Deus nós temos hoje, é o Davi. Vai fazer 1 ano agora esse mês, dia 20. E ela queria ter um filho e ela já estava na política há muitos anos. A Sherida, com 19 anos, ela entrou na política, ela ficou 7 anos sendo primeira-dama e depois 8 anos sendo deputada federal. E eu falei, cara, eu vou então para a política, eu vou encarar esse desafio. Ela te incentivou? Ela me incentivou muito. Ela me incentivou muito. Quando eu conheci a Sherida, eu tinha 46. E eu falava para a Sherida o seguinte, eu dizia, Sherida, eu vou me aposentar. Eu vou morar na praia. Entende? Eu vou morar na praia, amiga. Eu não quero mais nada.
E ela dizia, mas como? Você é muito jovem, não existe 46 anos. Você quer se aposentar, você quer parar, você tem um monte de coisa para fazer ainda, Dulce, você tem um monte de coisa para realizar. Cara, você pode, sabe, se o dinheiro já tá, sabe, vai realizar, vai ajudar pessoas, sabe, ver o que é. E aí eu pensei, eu digo, então eu vou para a política. E foi um novo desafio para mim, pastor. É um novo desafio para mim. E a política é um grande desafio para mim. Porque a política para mim, e eu não falo isso com orgulho, eu não falo isso achando que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Mas a política para mim não é uma fonte de ganho, né? Tanto que eu sempre digo, o meu ganha-pão é minhas empresas, o meu ganha-pão não é a política. A política para mim é trabalho para servir, é uma maneira que eu encontro para servir, né? Eu visitei o prefeito Arthur na quinta-feira e eu fiz um investimento, eu trouxe de emendas para Boa Vista, ok? 195 milhões 153 mil reais. 195 milhões para Boa Vista, não estou falando do resto do estado. Sim. Okay? Então é uma maneira que eu tenho de retribuir um pouco do muito que Deus fez na minha vida. E é assim que eu vejo a política. A política não é para ganhar dinheiro. Para mim, a política não é para ganhar dinheiro. Para mim, política não podia ser profissão. Entendeu? E é de verdade que eu falo isso. Para mim, a política não devia ser profissão. Para mim, a política tinha que ser missão, cara. Missão. Sabe? Olha, você tá bem de vida, você já realizou, já fez, já provou que você consegue. Eu vi que você... Entendeu? Já provou que você tem capacidade para fazer. Então agora você vai servir na política. Eu assisti um vídeo muito legal teu. Acho que tinha uma Caraí, não sei. Você visitou uma senhora que ela tinha uma casa, acho que era só um barraco, aí você foi lá e transformou a casa dela e levou um baú de geladeira, fogão, deu tudo lá pra mulher. Cara, eu achei muito bacana aquilo, sabe? Porque o que acontece? Você fez agora, você não fez na campanha, sabe? Então assim... Agora, assim, só interromper um pouquinho, pastor. Eu fiz isso a vida toda, cara. Eu sempre ajudei as pessoas. A vida toda. Mas eu levo isso muito a sério também. Hoje na política é diferente. Você, assim, e eu sou muito racional nas coisas. Um político, ele precisa do quê? Ele precisa mostrar trabalho para que isso volte em voto para ele. É muito simples. Sim. O que o empresário... Qual é a finalidade de um empresário? É ganhar dinheiro. Essa é a finalidade de um empresário, sim. É ganhar dinheiro. Qual é a finalidade de um político? Sendo bem objetivo, é ganhar votos. Ganhar votos. E para ganhar voto, ele tem que ter pessoas. Ele tem que trabalhar, e dar resultado para melhorar a vida das pessoas. Sim. Né? Então hoje é diferente. Hoje a gente faz ações, a gente mostra que está trabalhando, que está fazendo, que está trazendo emenda, que está melhorando a vida das pessoas. Né? Semana passada eu entreguei em São Luís, 4 ambulâncias em São Luís, município de São Luís, e mais uma caminhonete para a saúde, né? Você imagina a diferença que faz na comunidade ali, na vida das pessoas do município de São Luís. E é um município que eu tenho muito carinho. São Luís é um município que eu tenho muito carinho. As suas informações são públicas aqui, né, nas redes sociais, né? E, assim, eu te achei, assim, um pouco com o perfil de Abraham Lincoln. Olha. Porque antes de ser presidente, ele passou por algumas frustrações na política, né? Sim. Eu vi aqui que você tentou por Manaus, não é? Tentei. Em 2010, você tentou por Manaus e não obteve o sucesso. 2010, 2012. Não é? Isso. Então é porque realmente não era para ser lá, sabe? Acho que Deus ele queria te usar aqui. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nenhuma autoridade ela não existe se não for pela autorização e pela constituição de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. É constituída porque Deus ele escolheu você realmente. Eu creio nisso também. Sabe, então, e aí tem um detalhe, e não é o lugar que você quer. Então, às vezes, ele te tira de um lugar e te coloca onde ele quer. Então, realmente, eu acho que Deus ainda vai te usar de uma forma tremenda aqui nesse lugar, porque você é muito querido, cara. Onde a gente vai, o pessoal fala muito de você. Né? Eu tive a oportunidade
de estar numa das campanhas para prefeito, ali no sul do estado, sabe? Eu sei que você entrou assim realmente para fazer a diferença, sabe? Porque realmente tem muitos políticos que só se preocupam consigo mesmo, não é? E aí o que você está fazendo de estar levando essas emendas, esse apoio para essas pessoas que são desassistidas, isso aí realmente, isso conta muito. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo muito grande para você. Amém. Eu recebo. Tenho certeza disso. Eu recebo em nome de Jesus. E se for de Deus, eu quero. Mas sempre não é? E o que você está planejando para agora, né? O que tem de bom aí para... eu sei que você tem muitos projetos. Se eu for falar de projeto aqui, eu vou me embananar, que não é disso que eu quero falar realmente. Mas tem alguma novidade boa aí chegando? Assim, politicamente, pastor, se for falar sobre a minha vida política, minhas pretensões políticas, né? Eu acho que é muito cedo para eu dizer, né, se eu vou em 2026 para outro cargo ou não, né? Eu acho que é muito precoce, né? Eu nunca fui amador na minha vida, e nada que eu faço, eu nunca fui amador na minha vida, né? Então não é o momento para a gente falar sobre 2026, enfim. Muita gente pergunta, Duda, você vai ser candidato a senador em 2026? E eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu digo, olha, é muito cedo para a gente falar sobre isso. Né? Não vamos se precipitar, vamos com calma. E eu sei também, né, deixar isso bem claro aqui para o pessoal que está nos acompanhando, nós vamos ter, eu garanto para você, nós vamos ter uma eleição suplementar em Roraima. Vamos ter? Vamos ter, sem dúvida. Eu só não sei e não posso dizer, porque, enfim, a cabeça dos ministros do TSE, cada um tem a sua, eu não posso decidir por eles e respeito a decisão deles. Vai ser pautado os processos do governador, até porque ele tem 4 cassações por crime eleitoral em Roraima. E as cassações, os motivos são muito sérios. Então, eu acho que é muito precipitado eu falar hoje se eu sou candidato ao Senado ou se eu não sou, antes da eleição suplementar, que uma eleição suplementar muda toda a política do Estado, né? Eu acompanhei uma suplementar no Amazonas em 2017, onde o governador Melo era governador e o TSE cassou ele, né? Isso agora, em 2017, faz pouco tempo. E nós tivemos uma eleição suplementar lá, onde o governador amazonino Mendes, que já se foi, ele ganhou aquela eleição suplementar e mudou todo o quadro político do Estado, né? Então, em 2017, houve essa eleição suplementar no Amazonas e eu acredito que esse ano vai haver, eu não sei quando, pode ser final do ano, não sei, posso dizer. Porque tem gente que tenta adivinhar, não, porque vai ser esse mês, porque vai ser mês que vem, porque não, a gente não sabe, a cabeça do ministro a gente vai saber quando é que vai pautar, mas assim, é importante a gente entender que a gente não está falando de um governador que chega em Brasília, no TSE, com uma cassação de crime. A gente está falando de um governador que chega em Brasília com 4 cassações de crimes. Não tem como se livrar. Não existe, não tem essa possibilidade. É a primeira vez na história que um governador tem 4 cassações no seu estado por crime. É a primeira vez na história do Brasil, de toda a história do Brasil. Então, nós vamos ter uma eleição suplementar. Então, oposição declarada? Declarado ao governador? Claro que sou. Eu vejo alguns vídeos bem lógico que sou. Eu não preciso... Cara, graças a Deus, eu não preciso do governo para nada. Então, eu posso dizer o que eu acho. Sim. Ok? Sim, claro. Eu posso dizer o que eu penso. Né? Se eu dependesse do governo, eu estaria algemado, enfim. Eu teria que ficar, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Não é meu caso, graças a Deus. O senhor é deputado federal. Mas não eu sou independente, né? Você pode ser deputado federal, você pode ser senador, mas você acaba sendo dependente. Você acaba tendo algemas, né? Olha só, muitas pessoas estão aqui acompanhando. Legal. Agora aqui, né? Olha só, primeiro de todos, o Armison,
Cara, esse cara é seu fã, viu? É meu amigo, meu amigo, meu irmão. O Armson é gente boa demais, é nosso patrocinador. Olha, que legal, que bacana. É a Costelaria W Costelaria. Não, o senhor já experimentou várias vezes. Costela lá? Eu sou fã daquela costela. Cara, ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Realmente a W Costelaria, ele tá de parabéns, o Armson. E outra coisa, um empreendedor nato, tá? Um empreendedor. E quem não conhece ainda eu posso falar com essa câmera aqui? Pode falar com a sua câmera aqui. Quem não conhece ainda a W Costelaria, olha, né, você com certeza vai gostar muito, tá? Minha família, nós somos fãs. Chega o final de semana, liga lá, eles entregam na sua casa. É muito legal. WO, obrigado pelo carinho, amigo. Olha aí, W, hoje eu não vou fazer mais a sua mídia, porque dessa daqui, meu irmão, tá? Cara, então olha só, é muita gente, cara, você realmente é o líder de audiência, pelo que eu tô vendo aqui. E assim, como que a comunicação, esse lado da comunicação entrou na vida do Duda? Minha paixão. É meu hobby. Eu tenho, hoje, graças a Deus, eu tenho emissora de televisão, tenho emissora de rádio, né? Eu gosto muito de comunicação, sempre, desde também muito pequeno, sempre gostei de comunicação. Tanto que eu fiz jornalismo, me formei em jornalismo. Eu adoro fazer televisão. Saindo daqui, né? Eu agora, por exemplo... Sim. Que horas tem? Acho que meu relógio está errado, hein, pessoal? 19h57. Ah, tá. Não, isso. Vai dar 8 horas, né? É porque eu tô com o horário aqui, pessoal, de Brasília, entendeu? Eu venho toda quarta-feira para o estado e volto na segunda-feira para Brasília. Fico terça e quarta em Brasília e fico aqui quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E eu esqueci de arrumar o relógio. Mas enfim, vai dar 8 horas da noite. Acabando aqui, eu vou para a televisão, porque eu tenho uma reunião lá com a equipe. Então é uma coisa que eu gosto mesmo, sabe? Comunicação para mim... E você foi para frente das câmeras, né? Eu adoro isso, cara. Eu tô te falando que é meu hobby, eu gosto disso, eu faço isso com prazer. Eu gosto de comunicação, eu gosto de me comunicação. Há muitos anos. Muitos anos. Sou apaixonado por comunicação. Deixa eu te falar aqui, olha. Cara, eu tô com 50 anos, tá? Pois é, né? Eu tô com 50 anos. Então, mínima metade da minha vida eu faço comunicação, assim, por hobby, tá? Eu nunca ganhei dinheiro, outra coisa também. Eu comecei na escola. Comunicação. 14 anos de idade, eu era dono do jornal da escola. Aí o pessoal não entende, né? Aí depois eu fui e montei o site Você na Mídia. Sabe, tinha um site aqui, tipo, na festa de Manaus. Aqui tinha o Você na Mídia, né? Que era muito conhecido. E tinha outro site também, né? Não vou falar teu não. Tá bom. Aí então o que acontece? Esse negócio da comunicação sempre ficou em mim. E aí, eu sou pastor hoje, mas eu tirei o Você na Mídia e criei o Espaço da Mídia, né? Onde a gente atende aqui. Essa área continua, né? Eu não consigo largar isso porque é uma coisa que a gente gosta. Sabe, eu amo fazer isso daqui. Isso aqui é meu hobby, cara. É hobby. É meu hobby. As pessoas que não gostam da comunicação igual a gente gosta, a pessoa não entende isso. Não entende que a comunicação é o hobby. É o hobby. Tem gente que gosta de jogar futebol. Tem gente que gosta de pescar. Tem gente que gosta de jogar tênis. Né? É isso. Eu gosto de comunicação, pô. É um hobby. É muito legal. É muito forte. Muito bacana. É muito forte. Você poder levar informação para as pessoas é muito legal. Você poder bater um papo com as pessoas é muito legal. Você poder contar um testemunho, como eu contei aqui, e alcançar pessoas e através, hoje, das redes sociais, né? A gente começou, não tinha isso. Não tinha isso. Mas é muito legal, é muito bom. Não, você que é da área da comunicação, você sabe que isso aqui era só na televisão. Isso daqui era só televisão. Cara, e tem um detalhe. E caro na época, tem um detalhe, viu? porque você não sabia, não tinha como tu chegar para o teu cliente, anunciante, e dizer assim, olha, aqui vai ter de fato 1 milhão de pessoas assistindo. Não tinha. Porque, né? Não dava. E isso aqui você consegue. Você consegue, né, atingir o público que você quer, que você planeja, você atinge. Consegue. Realmente é incrível. Cara, e assim, e Roraima? Por que Roraima? Eu escolhi Roraima e Roraima me escolheu. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Olha só, deixa eu dizer. Eu tenho uma esposa macuxi, eu tenho um filho macuxi, então eu sou roraimado, eu sou macuxi, eu amo esse estado é meu. Quando você veio aqui a primeira vez em Roraima?
Eu vim aqui a primeira vez em 86, que meu pai veio transferido para cá em 86. E meus irmãos nunca saíram daqui. Eu era muito pequeno, a gente foi embora. A gente foi morar em Floripa. Saímos daqui, meu pai foi transferido para Floripa. Era a única maneira que o militar tinha antes de ganhar uma grana, né? Sim. Tinha que ser transferido. E eu sempre vinha aqui porque meus irmãos ficavam aqui. Então, toda vez que sobrava um dinheiro, poxa, eu ia lá, tava ver meus irmãos, os irmãos mais velhos. Mas eu voltei definitivamente para Roraima em 2014, né, que eu vim botar uma filial de uma das minhas empresas aqui, a DR7. E aí, vim para cá e eu me apaixonei por isso aqui. Você sabe que, cara, você acostuma com Roraima. No começo você diz, cara, isso aqui é muito calmo, bicho, estamos tranquilo. Mas depois que você acostuma, cara, você não quer mais ir embora. Se eu fico muito tempo longe, se eu tô viajando, eu fico muito tempo longe, eu falo pra Cheddar, tá na hora de voltar, meu, porque já esse engarrafamento aqui, até esse tumulto, vamos voltar lá pra nossa cidade, que é tranquilo, é bacana, todo mundo se conhece, tudo é de boa. Eu gosto muito do ambiente daqui. Eu gosto muito dessa sensação de pertencimento, sabe? Aqui em Roraima você se sente pertencente à sociedade, às pessoas, sabe? Eu vou na padaria, conheço todo mundo, eu vou você fazer essa liberdade. Vou fazer um lanche, eu conheço todo mundo, entendeu? Aqui é diferente. Um dia desse eu saí, cara, pra comer um churrasquinho, e eu esqueci a carteira, esqueci o celular, não dava nem pra fazer Pix. Cara... Eu falei pro cara, eu comi um churrasquinho, na hora de pagar eu digo, pô, bicho, eu esqueci. Pô, deputado, pelo amor de Deus. Eu digo, onde é que eu vou fazer esse São Paulo? Nunca, meu irmão. O cara vai pedir pra eu deixar o meu relógio. Meu Deus. É incrível, né, Roraima, porque assim, eu não troco isso aqui por lugar nenhum, cara. Eu também não. Eu já viajei assim em vários lugares e tal, mas aqui é muito bom, cara. Aqui é bom demais. Meu Deus, espero que continue sendo assim, sabe? Apesar dessa migração desenfreada, né? Que se eu for entrar nessa pauta aqui com o senhor... a gente também vai longe, viu? A gente vai longe, não é? Mas eu espero que realmente a nossa amiga vizinha Venezuela resolva esses problemas políticos por lá também, para que esse povo volte para suas casas, né? Porque você uma hora volta para casa. Uma hora você volta para casa. Então eu creio realmente que esse povo uma hora... tem muita gente boa, então eu creio que muitos querem voltar, mas ainda enfrentam essas dificuldades, não é? E por quê? Porque aqui todo mundo se conhece, olha, eu conheço esse cara desde criança, sabe? Porque a gente é daqui. Eu cheguei aqui em 83, não é? Eu nasci no Pará, mas vim com 2 anos para cá, então tipo, eu sou roraimense, tá bom? E se não me considerarem ainda, ó, eu quero o título de cidadania. Então o que acontece? Cara, eu sou daqui, o homem está daqui, né? Então... todo mundo te conhece, cara. Não é porque você é político, mas antes, só um pouquinho do network que você fez ali, você já sai conhecendo todo mundo. Com certeza. Então, aí pra fora não é assim. Nem, imagina. Nem perto, nem parecido. Quem é você em São Paulo? Ninguém sabe nem quem eu sou. Quem é você na Amazônia? No Amazonas, meu Deus do céu. Sabe? Mas, cara, você realmente é uma figura show de bola. Obrigado, sabe? Pastor. Esse lado que eu queria trazer aqui para as pessoas. E como o nosso tema é resiliência, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui de resiliência para essas pessoas que estão assistindo a gente agora. Deixa, com certeza. Tá? Finalizar? Posso finalizar? Claro, eu sei então, que a sua agenda está corrida. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a cada um de vocês que está nos acompanhando aqui, agradecer pelo carinho de cada um de vocês. Você que mandou mensagem aqui, eu vou pedir para o pastor... tá funcionando aí? Tá bacana? Sim. Eu vou pedir para o pastor estar me reenviando as mensagens e eu vou tentar responder também, não vou mentir aqui que vou responder todo mundo, porque meu tempo é corrido. Mas eu quero falar um pouquinho sobre fé. Sabe, a fé é fundamental na nossa vida. Você que está num momento difícil agora, você que está passando suas dificuldades, seus tormentos, acredite em Deus, tenha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e eu tenho certeza que também sem fé você não consegue caminhar muito longe, não consegue ir muito alto, ou até se conseguir sem fé, até vai altão, mas se não tiver Deus junto, você cai. Que tem um ditado que diz que quanto maior a altura, maior a queda, né? Então se agarre em Deus, tenha
a convicção, a certeza que Ele está no comando da sua vida, quando você realmente entrega a vida para Ele. E entregar de verdade mesmo, né? E a gente não precisa sair soltando foguete, falando que a gente entregou. É aqui dentro, né? Só quem conhece o coração da gente é Deus. Ninguém mais conhece, né? Nem a sua mulher que está ali muito perto de você, que convive junto com você, que está do seu lado, ela não conhece seu coração como Deus conhece. Então entrega seu coração para Ele, entrega sua fé para Ele, confia nele, que o mais Ele fará, tá bom? Bora lá, bora trabalhar. Pastor, quero agradecer o convite, quero dizer que toda vez que for convidado eu vou estar aqui. Adorei o ambiente, adorei a energia positiva que Deus traz para cá, que o Espírito Santo traz para cá, que é realmente um ambiente legal, a gente sente isso, e eu quero me colocar à disposição. Beleza, cara. Daqui uns 3 meses eu quero você de volta. Oba! Aqui, porque ele quase pregou aqui. Gente, então é um pregador da palavra. Se for onde botar esse cara aqui, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Então, realmente, cara, eu sou uma pessoa assim que eu gostei muito de você. Não é? Assim, desde quando a gente deu liga logo no início, na sua campanha, eu pude acompanhar e realmente passei a admirar você como um homem bacana que você é. Tá? Eu sei que Deus ele tem muita coisa para realizar através da tua vida. Eu sempre deixo um versículo, e em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza, não é a dúvida, das coisas que não se veem. Sabe? Então eu tenho certeza que tudo aquilo que você está planejando vai dar certo. Amém. Tudo aquilo que você sonhou para cá um dia vai acontecer. Amém. Vai acontecer porque Deus, Ele é contigo. Amém. E muitas coisas Ele vai fazer através da tua vida, como Ele já tem feito. Só pelo fato dele ter te colocado como um deputado federal, que de fato tem posicionamento, que traz essas emendas para cá e coloca onde tem que ser colocado mesmo, em prol de toda essa população, isso é uma prova que realmente você tem esse Deus aí dentro do seu coração. Então eu agradeço mesmo em nome de Jesus a sua presença aqui com a gente. Espero você aí numa próxima oportunidade, porque eu tenho certeza que você é um escolhido. Muito obrigado, pastor. Valeu. Obrigado. Muito boa, eu gostei muito.